Só mais alguns instantes. Pega a tua Bíblia aí mais uma vez, você que tem e a trouxe. Você vai ler comigo apenas um versículo, que é o versículo de número 3. Mateus 5, versículo 3. Se achou, diga eu achei. Acompanhe aí na tua Bíblia então. Vê se diz assim. Nas palavras de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Leia comigo aí na tua Bíblia, mesmo que ela seja um pouquinho diferente da minha na tradução, não tem problema. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio de louvar o teu nome, porque o Senhor habita em meio aos louvores. Te adoramos em espírito e em verdade, como o Senhor nos ensinou em João. Mas agora nós queremos, Senhor, se ainda não está, aquietar o nosso coração. Não queremos, Senhor, que a partir de agora nada nos tire o foco ou a atenção de não somente ouvir a tua palavra, mas de recebê-la. E que nada nos impeça também de colocar essa palavra em prática, Senhor. Se ainda há algum impedimento na nossa vida neste lugar, nós repreendemos, nós rejeitamos, Senhor. Porque a partir desse instante nós queremos ser, como diz em Marcos 4, uma terra fértil para receber a boa semente da tua palavra e que essa semente venha dar muitos frutos, Senhor, na nossa vida mais uma vez. Fala com cada um de nós, Senhor. É em teu nome que oramos e te agradecemos, porque a tua palavra sempre fala conosco neste lugar e nessa noite também será assim, assim nós cremos. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Mateus 5, pelo menos na minha Bíblia, antes do primeiro versículo tem um título. E o título, pelo menos acredito que na maioria das Bíblias seja o mesmo. O Sermão da Montanha, ou as Beatitudes, como diz aqui na minha Bíblia, um subtítulo. Esse versículo que nós lemos, ele abre o que nós chamamos do maior sermão da história. Não maior em tamanho, não maior em extensão, mas o maior em profundidade, o maior em importância. O Sermão da Montanha. E maior também, porque quem estava pregando aqui é nada mais, nada menos que o maior dos pregadores. Jesus é o maior pregador de todos os tempos. Maior pregador, porque diz a Bíblia Sagrada também que Ele é a própria palavra encarnada. Tendo isso em mente, a gente começa a perceber, se já não percebemos antes, a gente começa a perceber o quão importante é esse texto e esse sermão chamado Sermão da Montanha. É pregado por Jesus e Jesus é a verdade. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Suas palavras são revelações, a obra de Jesus é uma obra recheada de milagres, a sua vida é um modelo para qualquer pessoa. E enquanto nós não podemos, por exemplo, conhecer todos os ouvintes da palavra, mesmo sendo a palavra de Deus, como você já me ouviu dizer algumas vezes aqui, quem escolhe como vai se relacionar com a palavra é o ouvinte. Por mais que a palavra seja de Deus, por mais clara que seja a pregação ou a ministração, quem escolhe que impacto essa palavra vai ter na sua vida é o próprio ouvinte. E nós não podemos conhecer todos os ouvintes da palavra. Eu não tenho a condição de olhar para nenhum de vocês e dizer, olha, esse irmão está recebendo a palavra, ou esse irmão não está recebendo, ou esse veio passar o tempo, ou esse outro veio ter um encontro com Jesus Cristo. Olha, essa pessoa, pelo que eu estou vendo, ela vai viver a palavra, e essa outra pessoa, ela não vai, nós não temos a condição de enxergar isso. Nós não podemos conhecer todos os ouvintes da palavra. Mas diz a Bíblia Sagrada, que é o que a gente crê, que Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, Ele conhece todos os homens. No livro de Salmo 139 diz que o nosso Deus esquadrinha o nosso andar. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Antes que venha uma palavra na nossa boca, Ele tudo conhece. Então Ele conhece o coração de todos os homens.
Só que agora, em Mateus capítulo de número 5, Jesus, o maior pregador, repito, ele prega sobre um tema, praticamente sobre um tema somente, pelo menos nos 12 primeiros versículos de Mateus 5. E o tema é felicidade. Pode não parecer, mas ele está falando de felicidade. E ele não está falando de qualquer felicidade, ele está falando da verdadeira felicidade. Porque por quase 10 vezes Jesus diz, bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, você quer ser feliz? Ou você quer ter uma felicidade verdadeira? Olha, não somente ouça, ou não somente leia aqui os conselhos que eu vou dar, mas viva. Se você quiser uma felicidade verdadeira, viva isso. É como se Jesus estivesse dando uma receita. Olha, a receita é em 9 passos. Siga isso que você vai encontrar a verdadeira felicidade. E se a felicidade tem a ver com prazer, porque todas as vezes que a gente ouve essa palavra felicidade, acende um sino na nossa cabeça. E esse sino está escrito prazer. E muitas vezes, só que muitas vezes na cabeça do crente, na cabeça do servo de Deus, na cabeça do cristão, prazer, tudo que é relacionado a prazer é pecado. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é bem isso. E se felicidade tem a ver com prazer, dá para dizer que hoje, antes de continuar o que eu estava dizendo, dá para dizer que hoje o homem é obcecado pelo prazer. O homem, o ser humano, a humanidade, é obcecada pelo prazer. Existe até uma filosofia que ensina que o prazer é o fim do ser humano. Hedonismo, se eu não me engano. Que diz que, olha, a gente nasceu para buscar o prazer, nós vivemos para o prazer, nós casamos para o prazer, nós nos divertimos para o prazer, nós fazemos tudo para o prazer. É o que diz essa filosofia. E é o que impera hoje na sociedade, não só na sociedade brasileira, mas no mundo, na humanidade. Mas a grande questão é, onde está esse prazer? Será que o verdadeiro prazer ou a verdadeira felicidade está nas coisas externas? Será que o verdadeiro prazer ou a verdadeira felicidade está no dinheiro, está no sucesso, está na cultura? Será que o verdadeiro prazer ou a verdadeira felicidade está no sexo? Será que o verdadeiro prazer ou felicidade está nas viagens com drogas ilegais ou legais? Será que o verdadeiro prazer ou felicidade está na diversão sem limites? E quando a gente recorre para a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o que a gente crê, a gente vê um texto que eu já li aqui em outras vezes, não vou ler hoje, mas depois você lê na tua casa, que é de um sábio. Um camarada muito sábio, mas mesmo sendo muito sábio, bateu muito a cabeça. Em Eclesiastes, capítulo de número 2, fala de Salomão, filho do rei Davi, que era um homem de extrema sabedoria e que buscou a felicidade na riqueza. E aí quando ele... não, sou rico agora. E agora? Agora tudo é vaidade, tudo é passageiro. Eu acho que a verdadeira felicidade não está na riqueza. E aí ele busca na bebida. Olha, vinhos, me tragam vinhos de todas as formas. De todas as idades. Me traga toda sorte de bebidas. E aí diz o mesmo texto de Eclesiastes 2, está tudo lá, não estou inventando. Ele diz, olha, vaidade também. Bebida, vício, olha, passageiro, vaidade. Olha, no sexo, fala lá também. Olha, mulheres e mais mulheres, vamos aproveitar a vida de Salomão, o sábio. E aí diz, depois dele experimentar o sexo, ele diz, puxa, tudo vaidade. Eu acho que a verdadeira felicidade ou o verdadeiro prazer não está nisso. Na fama. Em um determinado versículo, não vou me lembrar qual é, mas está em Eclesiastes 2, ele diz, olha, me chamem cantores e cantoras. Eu quero ouvir boa música. Eu quero saber de arte. Eu quero me entreter. Como se dissesse, eu quero ir aos teatros, eu quero ir aos grandes shows, eu quero ouvir muita música, eu quero ir aos museus, eu quero ir em Londres, conhecer o maior museu do planeta. E olha, conheci. Tudo vaidade.
de Salomão em Eclesiastes 2. Só que a gente percebe que o problema não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade, mas é o contentamento que as pessoas buscam o tempo todo em fontes erradas. As pessoas estão aí o tempo todo buscando contentamento, prazer e felicidade em prazeres e contentamentos terrenos, carnais, rasos, passageiros. Pode não parecer uma frase muito evangélica, mas Deus nos criou por prazer. Deus nos criou para a verdadeira felicidade. A busca de felicidade é legítima. Só que tem uma coisa. O verdadeiro prazer está no Criador do prazer. O verdadeiro prazer está em Deus. Amém. A gente vai ver isso. O fim principal do homem, diz Efésios capítulo 1, versículo 12, é um só: glorificar a Deus. Efésios 1,12 diz que nós fomos criados por Deus para louvor e glória do próprio Deus. Em Isaías 43, verso 7 diz: a todo aquele que é chamado pelo meu nome, diz o Senhor, e que criei para minha glória, e que formei e fiz. Deus está dizendo: olha, eu formei, eu te fiz, eu te criei. Agora, viva para minha glória. Busque o prazer naquilo que eu tenho para você, e não naquilo que é raso, terreno e superficial. Está entendendo aqui? Diga amém. Amém. Na verdade, a verdadeira felicidade, se fosse para exemplificar em uma frase, verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo renuncia e renunciar o que o mundo abraça. Como é que é? A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo renuncia e renunciar o que o mundo abraça. Ok, pastor, estou procurando a felicidade. O mundo está abraçando isso? Renuncie. O mundo está renunciando? Abrace. Simples assim. Abrace o que o mundo renuncia, renuncie o que o mundo aplaude. Por isso que vem Jesus e diz, aí a gente começa a entender o sermão da montanha. Porque aí vem Jesus e diz, olha, feliz é o pobre. Chegue para qualquer pessoa aí fora, diga, você quer ser pobre? Deus me livre, bate na madeira. O mundo renuncia. Vem Jesus e diz, você quer ser feliz? Feliz é o pobre. Não se contentando com isso, vem Jesus e diz, você quer ser feliz? Feliz é o que chora. Ainda não satisfeito, você quer ser feliz? Mansidão, seja manso. Você quer ser feliz? Seja puro. Você quer ser feliz? Seja perseguido. Para fechar o caixão, né? Vem Jesus e diz, bem-aventurado é o pobre de espírito. E quando a gente ouve essa frase, ou essa expressão, pobre de espírito, parece algo muito negativo. Não parece? Às vezes a gente diz isso. Nossa, fulano, que pobreza de espírito. Parece uma coisa realmente ruim. Mas nas palavras de Jesus, não é. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. Em outras traduções, na sua tradução, o que diz, pastora? Humilde, não é? Bem-aventurados os humildes de espírito. Os humildes de espírito. Quando Jesus diz, olha, bem-aventurado, feliz é o pobre de espírito, ele está dizendo, é o humilde e não a pessoa autossuficiente. Jesus está dizendo, olha, feliz, você quer encontrar com a verdadeira felicidade? Não seja arrogante. Jesus está falando. Você quer se encontrar com a verdadeira felicidade? Não seja soberbo. Não pise nas pessoas. Não se ache melhor do que ninguém. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora e não aquele que é durão. E não aquele que é insensível. Jesus não está dizendo que bem-aventurado ou feliz é aquele que chora o tempo todo e vive chorando. E você encontra hoje e amanhã e o cara está chorando e está reclamando. Não. Ele está dizendo que bem-aventurado é aquele que não tem o coração endurecido. Aquele que não é insensível.
Jesus diz que bem-aventurado é o manso, e quando ele diz bem-aventurado é o manso, ele está dizendo, é aquele que abre mão dos seus direitos, mesmo tendo muitos direitos. Jesus está dizendo, bem-aventurado é o manso, bem-aventurado é aquele que não é valente, bem-aventurado é aquele que não é brigão. Tem algum brigão aqui? Esses faltaram. Jesus diz que bem-aventurado é o pacificador. Mas quando ele diz pacificador, não é aquele que apenas não evita contendas, mas é aquele que busca apaziguar os ânimos exaltados. O circo está pegando fogo. Ele vai lá, não, gente, pera, calma, vamos apaziguar, vamos pacificar. Bem-aventurado esses, os pacificadores. Jesus diz que bem-aventurado é o puro de coração e não aqueles que só buscam os prazeres do mundo, que é o contrário de puro de coração. Jesus diz que bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça e não aquele que quer o tempo todo levar vantagem em tudo. Jesus diz que quem ganha a sua vida a perde, mas quem a perde, esse é o que ganha. Ou seja, abraça o mundo, abraça o que o mundo renuncia e renuncia o que o mundo abraça. Em outro texto, a Bíblia diz que humilde será exaltado. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Não disse porque essa felicidade, a verdadeira, não está centrada em coisas externas. Pastor, não posso trabalhar, não posso buscar um sustento para a minha vida, para a minha família, ou um bem-estar melhor para os meus, para os da minha casa? Pode e deve. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro e o amor às coisas materiais. E diz mais, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Para a gente perceber o quão sério isso, o quão sério é isso. Ele está dizendo que a felicidade verdadeira não está centrada nas coisas externas. Por quê? Por um simples motivo, as riquezas não satisfazem. Não nos satisfazem, pelo menos não de maneira total. Satisfaz alguma das nossas necessidades, mas como ser humano, não nos satisfaz. Deus colocou, tem um versículo muito lindo da Bíblia Sagrada, em Eclesiastes 3, versículo de número 11, que diz que Deus colocou no ser humano, sabe o quê? A eternidade. Deus colocou no ser humano, ou na mente do ser humano, a ideia da eternidade. Isso quer dizer que nem todo ouro do mundo, nem todo ouro da terra pode preencher o vazio da alma de um ser humano. Porque maior do que isso tudo é a eternidade. E a eternidade está onde, Senhor? Já plantei dentro de você. Diz Eclesiastes 3:11. A verdadeira felicidade está centrada não na posse de bênçãos, mas na intimidade do abençoador. E eu quero que você diga isso para o teu irmão, para que fique marcado na sua mente e na dele também. Vire para ele e diga assim: a verdadeira felicidade, irmão, não está centrada em coisas humanas, externas ou materiais, e nem mesmo na posse das bênçãos de Deus. A verdadeira felicidade está centrada na intimidade, na sua intimidade com o abençoador. Fala assim para ele: você lembra o que você cantou? Jesus é o centro. Isso é tão verdade porque um homem pode morar num palácio e não se deleitar nele. Ele pode ter o domínio de um reino e não ter paz na alma. Por quê? Porque Salmo 116, verso 7, diz que quem dá descanso para a nossa alma é Deus. Ele é o único capaz de trazer descanso para a nossa alma. E tem um outro versículo muito lindo de Salmo 36, verso 8, que diz que a verdadeira felicidade é beber do rio dos prazeres de Deus. Está falando de intimidade. Beber do rio dos prazeres de Deus. Salmos 36, verso 8 diz isso. Por quê? Porque só Deus, só o nosso Deus, é ao mesmo tempo sol, escudo, herança,
fonte, rocha, alegria e esperança. Amém. Só por isso. Como se fosse só. E tem mais. Essa verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro. Porque é claro que a gente cantou aqui, nunca me deixou. E olha, e tem uma parte da canção, né, nunca me deixou, que diz que uma hora vai cessar as dores. Né? Olha, na glória vai cessar as dores. E é verdade, Apocalipse diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza, nem lembrança das coisas passadas. Então a gente se apega a essa palavra e diz, é verdade, aqui vai ser só fiasco mesmo, aqui vai ser difícil. Mas que bom que na glória a gente vai ser feliz. Amém. Glória a Deus. Que bom que na glória a gente vai... Pois é, vamos ser mesmo. É glória a Deus mesmo. Mas tem um negocinho, tem um detalhezinho. Essa verdadeira felicidade não é uma promessa só para o futuro. É uma realidade para hoje. Amém. Está no texto. Vamos ver lá? Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles, o quê? Tá. Qual que é a palavrinha pequenininha que vem depois da palavra deles? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles... parou aí. Jesus está dizendo que essa realidade, que a gente pode ser bem-aventurado e feliz e ter uma felicidade verdadeira, uma verdadeira felicidade, essa realidade é para hoje. Porque Jesus não disse, olha, bem-aventurado serão os pobres de espírito na glória. Porque aqui está lascado. Ele não disse bem-aventurados serão os pobres, mas bem-aventurados são, porque deles é. Você não será feliz quando chegar no céu. A gente vai completar, a gente vai subir no céu, irmão. Eu acredito que seja como a grosso modo, né, de maneira simplória, a gente vai subir no pódio, a gente vai pegar o troféu, a gente vai receber a coroa. A gente vai subir no pódio. Agora, vai completar, né, a nossa trajetória. Isso quer dizer que você não será feliz quando chegar ao céu. Você é feliz hoje. Amém. Agora. O cristão é feliz antes mesmo de ser coroado. Você será feliz não apenas na glória, mas no caminho da glória. Amém. Agora me responda uma coisa. Você está no caminho? Amém. Então o dia de ser feliz é hoje. Amém. Pergunta para o seu irmão. Você está no caminho, irmão? Tá no caminho. Fala para ele. Você está acordado também? Você está no caminho da glória? Então o dia de ser feliz é hoje, irmão. Amém ou não? Amém. E é importante dizer isso, porque vira e mexe, aquele exemplo que eu já dei aqui, né, tantas vezes. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Quando eu trocar de... eu vou ser feliz. Quando eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz hoje, companheiro. Amém. A verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Mas afinal, vamos entender esse negócio de pobre de espírito. O que significa ser pobre de espírito? É que para entender isso, primeiramente a gente tem que entender o que ser pobre de espírito não significa. Depois a gente vai ver o que significa. O que não significa ser pobre de espírito? Em primeiro lugar, não significa pobreza financeira. Ah, entendi, pastor, pobre de espírito, vou fazer voto de pobreza. Não vou parar de trabalhar, vou viver que nem Francisco de Assis. Não precisa. Porque Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou no monastério dava crédito ao homem diante de Deus.
Vou ganhar o céu se eu não trabalhar, se eu fizer voto de pobreza, se eu andar com roupa de pano de saco, se eu não. Por que não? Porque, não sei, irmão, eu acho que a pobreza em si não é um bem. Assim como a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Ela pode fazer voto de pobreza ou pobreza financeira, mas de repente essa pobreza não é regra, mas pode ser fruto de uma obra do inimigo. Pode ser fruto de exploração financeira, pode ser fruto de ganância, pode ser fruto até de preguiça. O que ser pobre de espírito não significa? Não significa pobreza financeira. Em segundo lugar, não significa ter uma vida espiritual pobre. Porque se a gente pegar as duas palavras... pobreza, pobre, espírito. Entendi, meu espírito tem que ser pobre. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres. Jesus não está elogiando aqueles que estão descuidados com a sua vida espiritual. Ele não está elogiando alguém que é pobre em santidade, ou alguém que não guarda a santidade, alguém que não vive a verdade do Evangelho, alguém que não guarda a sua fé, alguém que não tem amor. Porque isso é uma grande tragédia. Jesus, por exemplo, condenou a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, exatamente por isso. Ele chega para a igreja de Laodiceia, olha, sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Está falando de que pobreza? Pobreza espiritual. A única coisa que a igreja de Laodiceia não era pobre de espírito. Tinha uma pobreza espiritual no sentido da palavra mesmo. Não buscava amor, não buscava santidade, era gananciosa, tinha grandes templos e tinha muito dinheiro, mas não ajudava os necessitados. Ser pobre de espírito não significa uma vida espiritual pobre. Em terceiro lugar, não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si são felizes. Não, pobre de espírito é aquele que tem que fala, coitadinho de mim. Olha. Não. Mesmo porque autoestima baixa não é um bem, um mal. Pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. E em quarto e último lugar, não significa timidez ou fraqueza. Porque essas características não são virtudes, são males que devem ser combatidos. Nada disso é ser pobre de espírito. O que significa então ser pobre de espírito? Está entendendo aqui? Diga amém. Estou indo muito rápido, né? Vou diminuir. Primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto, eu acredito, irmão, que não é à toa que Jesus começa o Sermão da Montanha ou o Sermão das Bem-aventuranças falando de pobre de espírito. Porque eu acredito que ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, olha, é por passos. É uma escadinha, companheiro. E o primeiro degrau é bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. A primeira bem-aventurança é como o primeiro degrau da escada. Por quê? Porque primeiro nós precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Primeiro eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Primeiro eu tenho que deixar a humildade tomar conta da minha vida. Pobre de espírito. Para depois ser cheio de Deus. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. O que Jesus está nos ensinando nesta noite, através da sua palavra, olha, vai para os versículos, o 4, 5, até o 12, depois que você passar pelo 3. Porque senão, fica quietinho no seu canto. Não tenta pular degraus, não. Não tenta subir mais de um degrau de uma vez, não, porque o tombo vai ser grande. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505.
Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558, em Ourinhos. Tato Móveis Planejados, fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder. Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324-1462, 99126-3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Pranamaia, moda feminina artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfarrábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis. Pranamaia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384. Para mim, irmão, essa virtude chamada pobre de espírito, humildade de espírito, ela é raiz. As outras são frutos. Porque de verdade, só pode chorar, só pode dizer que é bem-aventurado os que choram e esses serão consolados, só pode ser manso, só pode ter fome e sede de justiça, só pode ser misericordioso, limpo, puro de coração, pacificador, só pode sofrer perseguição por causa da justiça e mesmo assim continuar sendo bem-aventurado, ser injuriado e perseguido e mesmo assim continuar vivendo a verdadeira felicidade que é em Cristo Jesus, se antes você for humilde de espírito. Porque senão, não consegue. Ser humilde de espírito é a raiz. As outras virtudes, a partir do versículo de número 4, são frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. E para que a ficha caia, para que você entenda que a gente não tem méritos diante de Deus, como a pastora falou alguns instantes atrás na canção Deus Me Ama, irmão, só sendo humilde de espírito, senão não entende isso. Uma pessoa jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que ela saiba que ela precisa totalmente da graça de Deus. Senão não vai ter fome, senão não vai ter sede. Segundo lugar, ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. E quando eu reconheço que eu sou extremamente necessitado de Deus, que eu sou dependente dele, eu estou me colocando na posição de extremamente necessitado. Não, eu preciso pouco. Não, eu preciso mais ou menos. Não, eu preciso muito. Eu sou extremamente necessitado. É como olhar para si e dizer, eu não tenho nada.
E eu sou totalmente dependente de Deus. Não, mas você é fanático. Não sou. Sou totalmente dependente de Deus. Só isso. Essa é a palavra que Jesus usou no original. Significa aquele que não tem nada. Por quê? Porque feliz é o homem que reconhece a sua total carência e coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que dinheiro, poder e força não significam nada e que Deus na sua vida e através da sua vida significa tudo. Você quer um exemplo de pobre de espírito? Está lá em Lucas 18. Vou ler, não ia ler, mas vou ler. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 18. Deixa eu ver qual que é o versículo. A partir do 9. A parábola do fariseu e do publicano. Só está em Lucas 18. 9. E disse também esta parábola, Jesus, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, cheios de si, e desprezavam os outros, pisavam em cima dos outros. 2 homens subirão ao templo a orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, porque eles são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Porque eu, versículo 12, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas no 13, o publicano, uma pessoa simples, porém estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí vem Jesus e diz: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é tão fácil, mas eu acredito que seja o caminho correto, porque o pobre de espírito age como esse publicano de Lucas 18. Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Em Moisés, em Êxodo 3, ele diz: Senhor, Deus vai até ele atrás do deserto para chamá-lo para ser o libertador de Israel, junto com o seu irmão Arão. E aí Moisés diz: Senhor, quem sou eu? Não sei falar. Eu acredito que ele tinha, sim, alguns problemas emocionais, mas que bom que ele reconheceu que não era nada sem Deus. Em Isaías, no seu livro, no capítulo de número 6, Isaías também faz isso. Ele diz, ele tem uma visão sobrenatural. Ele vê serafins. Ele vê o trono do Senhor. Ele vê um anjo tirando uma brasa do céu e trazendo e tocando nos seus lábios. E Isaías olha para si e diz: Senhor, ai de mim que vou perecendo, eu estou perdido. Senhor, como se dissesse: Senhor, eu não sou digno do Senhor agir dessa maneira para comigo, do Senhor ungir os meus lábios, porque os meus lábios são pecaminosos, e eu vivo numa geração pecaminosa. Ô Senhor, quem sou eu? Pedro grita em Lucas 5, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Paulo em Romanos 7 clama, miserável homem que eu sou. De maneira simples, ser pobre de espírito é expor as suas feridas. Mas não é expor as suas feridas como o fariseu em Lucas 18, para mostrar que faz ou que deixa de fazer, para as pessoas aplaudirem e verem. Ser pobre de espírito é expor as suas feridas, mas é expor as suas feridas ao óleo curador do médico dos médicos chamado Jesus. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu, irmão. E está aí o motivo pelo qual a gente começa a olhar, ou a gente começa a diagnosticar a nossa sociedade, inclusive evangélica,
E a gente começa a entender por que algumas coisas acontecem como estão acontecendo. E aí a gente percebe porque muita gente que ouve uma palavra viva, aqui ou em outros lugares, não importa, que está em meio à adoração, que está em meio à comunhão com irmãos, que está sendo visitado pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Deus, já não acha mais sabor no pão do céu. E a minha Bíblia diz em João que o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu é Jesus. Mas tem gente que não consegue achar sabor no pão do céu. Por que tem gente que não sente sede da água da vida? Vem Jesus e chega até a samaritana. Não, pode parar, não é essa água que eu estou falando, não é água do poço não, do poço de Jacó. Se você soubesse quem fala contigo, eu quero te dar uma água que é chamada água da vida. E quando você beber dessa água, vai começar a fluir rios de água viva do seu interior. Mas tem gente que está andando lado a lado com a fonte. Está vendo essa fonte jorrando na vida do irmão, da irmã, na vida do parente, na vida de não sei quem, mas ela mesmo já não tem sede mais por essa água da vida. Por isso há aqueles que anseiam por ouvir a palavra de Deus e outros mal se lembram do que foi lido na reunião ou no culto, mesmo antes do culto terminar. Falta fome pelo pão do céu, falta sede pela água da vida. Falta anseio pela palavra de Deus. Por quê? Porque se uma pessoa não é pobre de espírito, ela vai literalmente pisar nas riquezas da graça. Você pode estar oferecendo o banquete mais lindo, mais glorioso para a pessoa. Ela está bocejando, ela está conversando, ela está mexendo no celular. Ela está pensando no que vai fazer após o culto ou durante a semana. Falta sede. Falta fome. E isso sim, isso é pisar nas riquezas da graça. Essa pessoa jamais vai desejar a redenção, jamais vai ter prazer na santificação, porque é apenas mais uma palavra. Semana que vem tem mais. Como os discípulos de Jesus, na primeira multiplicação dos pães e peixes, sobraram 12 cestos cheios. E eles ficaram abismados. Puxa, que Jesus é esse? Que mestre, que Messias. De 5 pães e 2 peixes multiplicou, alimentou mais de 5.000. Que glória, que graça. Alguns capítulos depois, Jesus multiplica pães e peixes de novo. Jesus vai com seus discípulos para o barco e pergunta: vocês não trouxeram pão? Ah não, Jesus, sabe o que é? A gente esqueceu nada. Jesus conhece o coração de cada um e sabia que eles já estavam se acostumando com os milagres de Jesus, por mais estranho que isso pareça. E a gente também faz isso de vez em quando. E aí Jesus disse: quer saber? Para vocês nenhum sinal mais. E não deu mesmo. Quer saber? Vocês estão acostumados com os milagres. Porque todo dia, ontem teve milagre, hoje também. Agora, hoje eu estou com vocês, amanhã vou ser crucificado. E aí? Será que vocês vão estar comigo ainda? Diz Jesus entre as linhas dessa afirmação. E se a gente não buscar essa humildade de espírito, a gente vai ser igualzinho os discípulos da segunda multiplicação. Hoje tem palavra, amanhã também tem. Hoje tem culto, não sei se eu vou. Quarta-feira tem de novo. Sexta também. Não sei se tem, irmão. A minha Bíblia diz que um dia, não sei quando, algumas trombetas vão tocar. O céu vai se abrir. E nós teremos um encontro. Aqueles que têm sede e fome do pão vivo que desceu do céu, aqueles que são humildes de espírito, vão ter um encontro eterno com Jesus. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito, mesmo que isso seja um contrassenso, um contraponto. A gente só pode se apropriar dessa riqueza, a riqueza de Jesus Cristo, quando nós somos humildes de espírito. Há aqueles que pensam que se pudessem encher as suas contas bancárias com ouro seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espírito, esses que de fato são ricos. Esses que de fato são ricos.
Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos. Jesus disse para a rica igreja de Laodiceia: você é pobre e miserável. Mas no mesmo livro de Apocalipse, Jesus diz à pobre igreja de Esmirna: conheço a tua pobreza, mas és rica. Por que devemos ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a joia que o cristão deve usar. Primeiro o homem se torna pobre de espírito, depois Deus o enche com a sua graça. Se eu não for pobre de espírito, Cristo jamais será precioso para mim. Enquanto eu não me enxergo, eu jamais verei a riqueza que tenho em Cristo. Irmão, enquanto o ser humano não perceber que está perdido, jamais ele buscará refúgio em Cristo. Enquanto não enxergar a feiura do seu pecado, jamais essa pessoa desejará o perdão e a graça de Jesus Cristo. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência, irmão, esses, se não se abrirem, jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmo, jamais poderão ser cheios de Deus. Por quê? Porque não tem espaço. Aqueles que pensam que estão sãos, jamais buscarão um médico. Aqueles que pensam que têm méritos, jamais desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. É simples assim. Enquanto o ser humano não for pobre de espírito, não pode ir para o céu. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita, como a pastora pregou ainda nessa semana. A porta do céu é estreita, e aqueles que se consideram grandes demais aos seus olhos não podem passar na portinha. Ok, pastor. Como é que eu posso saber se eu sou pobre de espírito ou não? Se eu sou humilde de espírito ou não? Vou dizer. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a exigir. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a merecer e nada a reclamar. Ela se vê desamparada até refugiar-se na pessoa de Jesus Cristo. Ela não tem descanso para a alma até estar firmada na rocha que é Jesus. Ela não busca nenhum outro tesouro ou experiência além de Jesus Cristo. Ela só está e continuará plenamente satisfeita quando ela tem um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa pobre de espírito, ela tem um coração sem vaidade. Como Salomão entendeu depois de algum sofrimento. Jó, por exemplo. Jó, mesmo sendo um homem piedoso, no primeiro capítulo de Jó já fala essas características dele. Diz que ele era piedoso e se desviava do mal. E ele suportou provas tremendas, sem negociar a sua fidelidade a Deus. E ele disse assim no final, depois de passar por tudo, por todas as provas que você bem sabe. Em Jó 42, verso 6, depois de passar por tudo, ele disse: por isso me abomino. Por isso me abomino e me arrependo no pó. Me arrependo no pó e na cinza. Como se dissesse: Senhor, olha, se não for o Senhor na minha vida, se não for tua graça, tua misericórdia, o teu perdão, que quanto mais graça você tem, mais humilde você se torna. Uma pessoa pobre de espírito, ela anseia e ela clama por mais de Deus. De que maneira, pastor? Em oração. Irmão, não adianta falar que é crente, que é cristão, que é servo de Deus, ou que frequenta alguma igreja, ou que tem uma religião, se você não ora, se você não fala com Deus. Isso não é cristianismo. Porque você já me ouviu dizer aqui que um relacionamento é uma via de mão dupla, onde você fala e ouve. A gente fala com Deus através da oração e ouve a voz de Deus através da sua palavra. É simples assim. Sem oração e sem palavra não há relacionamento. E uma pessoa pobre de espírito, humilde de espírito, humilde de coração, ela anseia e ela clama por mais de Deus justamente em oração. Ela está sempre pedindo como Moisés. Moisés chegou uma ocasião, ele disse: olha, Senhor, eu quero mais da tua presença. E aí Deus diz: olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo na frente do povo com vocês. E Moisés, por incrível que pareça, com ousadia, com intrepidez, com sei lá o quê, com sede, talvez, de Deus, ele diz: não quero. Não quero anjo. Eu quero o Senhor.
Eu quero a sua presença comigo. E talvez falte isso na gente de vez em quando. Dizer, Senhor, eu quero mais do Senhor. Mas a gente insiste ainda, talvez a gente não peça anjo. Mas a gente pede, Senhor, a bênção, a porta, o homem, a mulher, o casamento, o filho, a salvação, a prosperidade. E aí vem Moisés e diz, Senhor, eu quero o Senhor. Porque Moisés entendia que com o Senhor, todas as riquezas do Senhor já viriam com ele e com a sua presença. Quem é pobre de espírito ou quem tem um coração humilde, ele está sempre batendo no portal da graça. Ele está sempre derramando as suas lágrimas no altar. E nós temos muitos motivos para sermos pobres de espírito. Ser pobre de espírito é a nossa riqueza. Você pode possuir as riquezas do mundo, de todo mundo, e mesmo assim ainda ser pobre. Mas você não pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico. O pobre de espírito é aquele que se prepara para receber toda a riqueza de Cristo. Ser pobre de espírito é a nossa nobreza. Se você é pobre de espírito, se você é humilde de coração, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Porque aquele que é pobre aos seus próprios olhos, ele é precioso aos olhos de Deus. Porque quanto mais você se humilha, mais Deus o exalta. Ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. Aí então você pode dizer como salmista, eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Irmão, a verdadeira felicidade é uma recompensa para o presente e para o futuro também, mas para o presente. Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele não disse porque dos tais será o reino dos céus. A felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas no céu, mas agora, a caminho do céu. O povo de Deus deve ser um povo feliz, e quando eu digo um povo feliz, isso não quer dizer que você vai rir o tempo todo. E a gente tem visto, como a gente tem visto, que isso não quer dizer absolutamente nada. Há 20 dias atrás, morre um humorista brasileiro, que fazia uma multidão de adolescentes e jovens rir. Fausto Fante. 10 dias depois, morre mais um humorista, Robin Williams, que fez dramas e fez outros tantos filmes, mas na sua essência ele começou fazendo humor e fez muitos filmes aí. E os mais conhecidos dele são filmes de comédia. Fazia muitos rirem e eu assistia a entrevista dele em shows americanos e ele sempre fazendo todo mundo rir e ele fazendo graça e ele rindo também. E uma certa manhã ele simplesmente tira a sua própria vida. Mas como assim uma pessoa que fazia todo mundo rir e que ria também e que parecia ser bem-humorada o tempo todo? Pois é. Talvez faltou ser pobre de espírito. O povo de Deus deve ser um povo feliz. A Bíblia diz em Deuteronômio 33 que o povo feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Deus está dizendo em Deuteronômio 33, gente, sejam felizes. Mas por quê? Porque vocês fazem parte de um povo salvo pelo Senhor. E vocês têm um escudo que socorre vocês, vocês têm uma espada que dá alteza para vocês. Deus está dizendo, vocês têm tudo. Existe uma palavra no hebraico que se chama Macarios. E essa palavra descreve uma alegria e uma felicidade permanente. Quando você vê na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia falando a respeito da alegria do Senhor,
ela está usando no original, no hebraico, essa palavra, Makarios, porque quer dizer uma felicidade permanente, que não sofre variações. É uma alegria que não pode ser destruída pelas circunstâncias da vida. E porque Jesus disse, a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 22. É a felicidade que existe na dor. É a felicidade que existe na perda. É a felicidade que existe na doença, no luto. É o contentamento e a confiança que brilha através das lágrimas e que nada, nem como dizem Romanos, através do apóstolo Paulo, gente, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem alturas, nem nada nos separará do amor de Cristo. E é esse amor de Cristo que nos traz a felicidade permanente. Makarios. Lucas 17, 21 diz, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus, já preguei a respeito disso, o reino de Deus está dentro de vós. Por isso que vem Jesus, e em todos os versículos de Mateus 5, diz deles, é o reino dos céus. Hoje, para você, dentro de você. E isso quer dizer que nós entramos no reino, e quando nós entramos no reino, o reino também entra em nós. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos em Cristo. Estamos em vitória, mas estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Mas também estamos passando por lutas, mas também já estamos abençoados, como diz a palavra, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Explica isso aí, pastor. Irmão, não dá. É só vivendo. Os salvos não apenas vão entrar na posse do reino, mas vão reinar com o Rei da Glória, diz a Bíblia. E isso é motivo de permanente alegria na nossa vida, irmão. Vou dizer de novo para você guardar. Os salvos em Cristo Jesus não apenas vão entrar na posse do reino, vou mostrar na palavra, mas vão reinar juntamente com o Rei da Glória. Nós estaremos não apenas no céu, mas também nos tronos. Não é heresia. Nós teremos uma coroa, nós teremos vestes reais, nós receberemos um trono. Apocalipse 3, 21 diz, ao que vencer, Deus dizendo, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O reino dos céus vai além da beleza dos maiores reinos do mundo. Pensa nos maiores reinos do mundo da atualidade. Pois é, o céu não se compara, é incomparável. Nada nessa terra se compara ao reino dos céus. Por quê? Porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Por quê? Porque esse reino será mais rico do que todas as riquezas de todos os reinos. E diz a Bíblia, o próprio Jesus disse isso, que tudo que é do Pai é nosso, nós somos herdeiros de todas as coisas. Porque o reino dos céus é perfeito. Tem um texto da Bíblia que diz que nem as glórias de Salomão se compara com a glória eterna. E quando a Bíblia diz, tem gente que deturpa esse texto, mas vou explicar o que é. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, irmão, não é a glória do segundo casamento que vai ser maior do que o primeiro. Não é a glória da segunda igreja que fechou, que abriu, porque uma primeira fechou. Porque dividiu. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, irmão, está falando de coisa muito maior, mas muito maior. Está falando de reino. Está falando de glória eterna. Está falando que nada que há no céu tem comparação nessa terra. Mas nem o Éden, nem as riquezas, nem absolutamente nada se compara ao céu. As glórias dos palácios, dos sheiks, dos Emirados Árabes são cabanas perto do que a gente vai ver no céu. O reino dos céus é seguro, porque diz a Bíblia em Apocalipse que nada contaminado vai entrar lá, nenhuma maldição. A Bíblia diz que o reino dos céus tem estabilidade, porque os reinos do mundo caíram ou cairão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Agora, fale uma reflexão aqui.
Será que nós temos andado de modo digno, já fazendo parte desse reino? Será que nós temos vivido de modo compatível com aqueles que vão se assentar em tronos? Será que nós temos resplandecido a glória de Deus em nós? Não precisa responder, seu coração está vazio de vaidade. Não precisa responder, você está sedento pelas coisas do céu. Você já abriu mão de algo para se derramar aos pés de Cristo? No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, que se consideravam ricos, nem os zelotes, que sonhavam com o estabelecimento do reino de Deus com sangue e espada. Mas os publicanos, as prostitutas, o refúgio da sociedade, que sabiam quem eram. Tão pobres que nada tinham para oferecer e nem receber. Tudo que podiam era clamar pela misericórdia de Deus, exatamente como publicano. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E eu acredito que a gente pode orar nessa noite com apenas um pedido. Senhor, me ensina a ser pobre. Feche seus olhos. Senhor, como não te agradecer pela sua palavra? Como não te agradecer pelos teus ensinamentos? Afinal, esse texto e esse sermão aconteceu há mais de 2000 anos atrás e ele continua tão atual, como se fosse escrito para nós na manhã desse domingo. E talvez tenha sido. Mas, Senhor, a nossa oração primeiro é que o Senhor nos perdoe. Perdoa se por algum momento, Senhor, nós não entendemos a Tua palavra, ou se em alguns momentos da nossa caminhada, mesmo já contigo, nós andamos, Senhor, correndo de um lado para o outro, à procura das Tuas bênçãos somente, à procura de algo que o Senhor possa nos fazer, como um noivo, claro, que quer abençoar a sua noiva. Mas, Senhor, nos perdoa se o nosso coração não estava de fato no Senhor, no Teu reino e com o Teu reino em nós, mas apenas nas Tuas coisas. Mas a Tua palavra diz, e é claro, o Senhor mesmo disse em Mateus 6, buscar em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, nos ensina a viver, ou continuar vivendo esse evangelho genuíno, verdadeiro. Nos ensina, Senhor, a não andar ou a não falar como um religioso, um fariseu, como está no Evangelho de Lucas. Mas se for para orar como publicano, nos ajuda nisso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos enxergar como carentes, dependentes do Senhor. E nós rejeitamos, Senhor, da nossa vida nesta noite, toda soberba, toda altivez, todo olhar altivo, Pai, toda arrogância, mesmo aquela que só a gente sabe que existe. Mesmo aquela que não se traduz em palavras, mas que a gente sabe que está ali no nosso coração. E de vez em quando quer aflorar. Pai, perdoa e nos sara também. Porque o nosso desejo, a nossa oração hoje é: Senhor, nos ensina a ser pobres. Nos ensina a ser humildes de espírito, como a Tua palavra nos ensinou nessa noite. Pai, o nosso desejo é ter o reino em nós, em todo o tempo. Não queremos apenas, Senhor, entrar e sair de um templo num domingo, numa quarta, numa sexta ou em qualquer outro dia da semana. Nós queremos estar, Senhor, contigo em todo o tempo, dentro e fora da Tua casa, Senhor. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensem ao nosso respeito, importa que o nosso desejo é cada dia mais ter fome e sede de Ti, da Tua presença. Que surja, Senhor, no nosso coração. Se morreu, que ressuscite no nosso coração e na nossa vida aquele anseio de orar, de falar contigo, de ler a Tua palavra, de ser impactado, Senhor, por um texto da Bíblia Sagrada como se nós estivéssemos lendo pela primeira vez. Que surja de novo, Senhor, essa sede e essa fome, a fome pelo pão vivo que desceu do céu, pela pessoa de Jesus Cristo.
Não só hoje, não só os domingos, Senhor, mas na segunda-feira, na terça-feira, quando uma porta se fecha, quando o telefone toca e uma notícia desagradável às vezes alcança os nossos ouvidos, quando o milagre que a gente espera demora para acontecer, Senhor, mesmo nesses dias, e eu digo inclusive e principalmente nesses dias, Senhor, que nasça no nosso coração, Senhor, esta sede, esta fome, esse desejo de andar contigo, independente do que o Senhor faça por nós, mas apenas pelo que o Senhor é, porque o Senhor é fiel, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia, é compaixão, o Senhor é amor. Queremos andar contigo por isso, Senhor. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra fique guardada, não só no nosso coração, mas também na nossa mente, Senhor. E que durante a semana nós venhamos, Senhor, a colocar essa palavra em prática. Nos ajuda nisso, Senhor. E mais uma vez nós te agradecemos, porque o Senhor estendeu o seu reino a nós, mesmo sendo indignos. A tua palavra diz no livro de Salmos: quem é o homem para que o Senhor olhe para ele? É verdade, Senhor, o texto está certo. Nós somos carentes. Nós somos, Senhor, nós precisamos, nós somos necessitados do Senhor, da sua graça e do seu poder. Obrigado mais uma vez, Senhor. Fica conosco. E que essa palavra, Senhor, fique marcada no nosso coração. Mais uma vez eu oro. Senhor, me ensina a ser pobre. Em teu nome oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se em algum momento essa palavra falou com você, aplauda o Senhor, agradeça a Ele. Senhor, obrigado pela tua palavra. Oh, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu reino. Obrigado pelo céu. Obrigado porque a verdadeira felicidade já nos alcançou. Amém. Oremos juntos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua presença, pelo culto que entregamos ao Senhor, pela tua palavra. E mais uma vez, Senhor, nós oramos e declaramos que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não vai nos roubar, Senhor, em tudo de tão precioso que recebemos de ti nesta noite. E também não nos impedirá de voltarmos a esta casa e sermos abençoados, Senhor, nos próximos cultos. Nos leve em paz, que os teus anjos também continuem ao nosso redor, nos livrando, guardando do mal, a toda a nossa família também, nos dá uma noite tranquila de descanso e uma semana abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Leva-nos em paz. Em teu nome oramos, mais uma vez te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Peça a paz em nome de Jesus. Antes de ir, um abraço no teu irmão. Abraça aí 2 ou 3 pessoas. Diga aí, ó, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitória. E até quarta, sexta, sábado, vai em paz em nome de Jesus. Ateliê do Salgado, sua festa mais saborosa. Temos pão de queijo. Faça seu pedido pelo fone 14 3324 6713, 9626 3080 ou 9766 3505. Alligator, sinalização e segurança, indústria e comércio limitada. Placas e EPIs, rodoviário, urbano e industrial. Fone 14 3335 1600. Colégio Super Ensino, educação com qualidade. Praça Melo Peixoto, 159, no centro de Ourinhos. Fone 14 3322 2242. Fênix, distribuidora de lácteos e frios em geral. Rua Ângelo Martins, 354, Vila Boa Esperança. Fone 3322-6558 em Ourinhos. Tato Móveis Planejados. Fabricação de móveis, comercial e residencial. Fone 14 3026 5988 ou 9811 1688. Automecânica Líder.
Serviços de injeção eletrônica, mecânica em geral, peças e serviços. Fale com Odair pelo fone 14 3324 3667 ou 14 99977 8834. Automecânica Líder, na Avenida Altino Arantes, 1171, no Jardim Matilde, em Ourinhos. CR Pinturas, grafiato, texturas, massas corridas, pinturas em geral. Fale com Claudinei Rodrigues. Orçamento sem compromisso. Mais informações pelo fone 14 99619 1151. Na Rua Euclides Tavares, 121. No Pacheco Chaves, em Ourinhos. Salão Nova Estilo, escovas progressivas, cortes, depilação, pedicure e manicure. Fones 3324-1462, 99126-3239. Rua José Cesário, número 80, no Jardim Veredas 2, Ourinhos. Pranamaia Moda Feminina Artesanal, trabalhando com as marcas Amanhecer Minas, Alfarrábio, Ventura, Reserva Natural, Raimundo Reis. Pranamaia, Rua Rio de Janeiro, Loja 11, Galeria Gardênia, no centro de Ourinhos. Fone 14 3326 5384.